Existe uma pergunta silenciosa que atravessa a mente de quem começa a observar a vida com mais profundidade. Em algum momento, ela surge quase como um sussurro interno, impossível de ignorar. Por que algumas pessoas parecem despertar para a consciência, enquanto outras permanecem vivendo dentro de padrões repetitivos sem sequer questionar a própria existência? Talvez você já tenha percebido isso no seu próprio convívio. Há indivíduos que, em determinado ponto da vida, iniciam um movimento de investigação interior, começam a questionar crenças, padrões, escolhas, relações, sentem uma inquietação que não pode mais ser anestesiada por distrações, buscam compreender a si mesmos, o funcionamento da mente, a natureza da realidade, o sentido da vida. Ao mesmo tempo, existem aqueles que seguem imersos em rotinas automáticas, sustentando uma vida aparentemente funcional, porém desconectada de qualquer investigação mais profunda. Essa diferença desperta curiosidade, dúvida e muitas vezes interpretações precipitadas. Algumas correntes afirmam que certas pessoas são escolhidas, outras dizem que existe um tipo de evolução espiritual desigual, enquanto há também quem associa esse processo a dons especiais. No entanto, quando analisamos com rigor, essas explicações revelam mais fantasia do que compreensão real. O despertar não é privilégio, também não é um evento mágico. Trata-se de um processo complexo que envolve dimensões psicológicas, existenciais e espirituais profundamente interligadas. Antes de qualquer avanço, é essencial compreender o que significa despertar. Despertar não corresponde a adotar uma identidade espiritual. Não se trata de seguir uma tradição específica, repetir discursos elevados ou incorporar símbolos externos de espiritualidade. O despertar acontece quando a consciência começa a perceber as estruturas invisíveis que organizam a própria experiência de vida. Desde o nascimento, cada ser humano é inserido em sistemas de condicionamento. Família, cultura, linguagem, religião, educação, traumas e experiências moldam a forma como percebemos o mundo. Com o tempo, essas referências se consolidam como verdades absolutas. A mente passa a operar dentro dessas estruturas sem questionamento, criando uma sensação de normalidade que raramente é investigada. A maioria das pessoas vive dentro dessa construção, sem perceber que está dentro dela. Esse é o estado de inconsciência funcional. O despertar começa quando surge uma ruptura nesse automatismo. Uma pergunta emerge com força suficiente para abalar a estrutura interna. Será que aquilo que eu sempre considerei como verdade realmente corresponde à realidade? Esse momento é sutil, porém transformador. Ele não vem acompanhado de luzes, visões ou experiências extraordinárias. Surge como uma inquietação, um desconforto, uma percepção de que algo não se encaixa mais. No entanto, nem todos chegam a esse ponto, e isso precisa ser compreendido com maturidade, sem romantização. Existe um fator que costuma ser ignorado nas narrativas espirituais. Grande parte das pessoas não deseja despertar, não por incapacidade, e sim por escolha inconsciente. Despertar exige enfrentar aquilo que foi evitado durante anos, ou às vezes, durante toda a vida. Significa olhar para dentro sem filtros, reconhecer padrões limitantes, feridas emocionais, mecanismos de defesa, incoerências internas. Esse movimento exige responsabilidade, coragem e disposição para lidar com o desconforto. A mente humana, por natureza, busca segurança. Prefere manter estruturas conhecidas, mesmo que sejam limitantes, a se aventurar em territórios desconhecidos. O conforto psicológico muitas vezes se sustenta em ilusões bem estruturadas. Questionar essas ilusões pode gerar instabilidade. Por essa razão, permanecer inconsciente pode parecer mais confortável do que iniciar um processo de despertar.
Outro ponto relevante envolve o papel das experiências de vida. Em muitos casos, o despertar não começa por escolha consciente, e sim como consequência de rupturas significativas. Momentos de crise têm um poder peculiar: perdas, frustrações profundas, doenças, términos, falências emocionais ou existenciais são capazes de desestabilizar as narrativas internas que sustentavam a identidade. Quando aquilo que dava sentido à vida deixa de funcionar, surge um espaço vazio. Esse vazio, embora desconfortável, pode abrir um campo de percepção, forçando a consciência a buscar novas respostas. Historicamente, diversas tradições perceberam esse fenômeno. O sofrimento, quando não leva ao fechamento, pode levar à expansão. Ele quebra a rigidez da identidade e expõe a fragilidade das certezas. Entretanto, não se trata de glorificar a dor. O sofrimento não é um requisito obrigatório para despertar. Ainda assim, frequentemente atua como um catalisador poderoso. Biologicamente, o cérebro humano foi estruturado para garantir sobrevivência, não para promover expansão de consciência. Isso significa que ele tende a economizar energia, evitar riscos e manter padrões previsíveis. Pensar profundamente, questionar estruturas e observar a própria mente exige energia cognitiva. E, em uma sociedade que estimula a distração constante, velocidade e excesso de estímulos, a tendência natural é permanecer na superficialidade. A cultura contemporânea não favorece a introspecção. Pelo contrário, incentiva a ocupação constante da atenção. Redes sociais, consumo de conteúdo, excesso de informação e estímulos contínuos dificultam o silêncio interno necessário para que a consciência se observe. Sem esse espaço de observação, o despertar dificilmente acontece. Outro elemento que influencia profundamente esse processo é o medo da transformação. Quando a consciência começa a se expandir, as estruturas que sustentavam a identidade entram em questionamento. Crenças antigas perdem força. Relações podem se tornar incompatíveis. Caminhos profissionais deixam de fazer sentido. Valores são revistos. Esse movimento pode gerar sensação de perda, insegurança e deslocamento. Nem todos estão dispostos a atravessar essa transição. E, em muitos casos, a pessoa percebe sinais iniciais de despertar, porém recua, retorna aos padrões anteriores por não conseguir sustentar o desconforto da mudança. Existe ainda um aspecto delicado que precisa ser abordado com clareza: a ideia de que pessoas despertas são superiores. Essa ideia é uma distorção comum e perigosa. Essa narrativa alimenta o chamado ego espiritual. A crença de que alguém alcançou um nível elevado de consciência pode gerar separação, julgamento e ilusão de superioridade. O verdadeiro despertar não produz arrogância, produz lucidez. Ao enxergar com mais profundidade, a pessoa percebe o quanto ainda desconhece. Desenvolve humildade diante da complexidade da existência. Torna-se mais sensível ao sofrimento humano, mais aberta ao aprendizado, menos apegada a certezas rígidas. A expansão da consciência não cria hierarquia entre seres humanos. Ela revela processos diferentes acontecendo simultaneamente. Cada indivíduo percorre um caminho singular, influenciado por sua história, contexto, experiências e nível de abertura. Outro fator importante está relacionado ao ambiente. O despertar não acontece isoladamente. Ele também é influenciado pelas condições externas. Ambientes que incentivam questionamento, reflexão e acesso ao conhecimento tendem a facilitar esse processo. Em contrapartida, contextos rígidos, dogmáticos ou altamente controladores podem dificultar o surgimento de dúvidas e investigações. O acesso à informação também desempenha um papel significativo. Muitas pessoas iniciam seu processo de despertar a partir de um contato específico. Um livro, uma conversa, uma experiência, um conteúdo que provoca reflexão. Às vezes,
Basta uma única ideia para abrir uma nova perspectiva. Por fim, existe uma dimensão mais sutil, frequentemente descrita em tradições espirituais como um chamado interior. Em algumas pessoas, surge uma inquietação que não pode ser explicada apenas por fatores externos. Mesmo quando a vida aparenta estar organizada, existe uma sensação de incompletude, uma percepção de que há algo além daquilo que está sendo vivido. Essa inquietação funciona como um impulso. Ela conduz à busca, alimenta o interesse por conhecimento, estimula a investigação da própria consciência. Esse movimento não segue um padrão linear, cada pessoa vivencia de forma única. Entretanto, é fundamental compreender que o despertar não representa um ponto de chegada. Ele não encerra o processo humano, pelo contrário, inaugura uma nova etapa. Despertar significa começar a ver com mais clareza, significa perceber padrões internos, reconhecer automatismos, observar a própria mente em funcionamento. Esse reconhecimento lhe traz responsabilidade. A partir do momento em que há consciência, torna-se impossível agir da mesma forma, sem perceber as consequências. O despertar amplia a percepção, porém também amplia o compromisso com a própria vida. Ele convida à presença, à observação, à coerência entre pensamento, emoção e ação. Ao contrário das fantasias difundidas em muitos discursos espirituais, despertar não elimina desafios, não remove completamente o sofrimento, não cria uma existência perfeita, ele transforma a forma como a realidade é percebida e vivida. A consciência deixa de ser conduzida apenas por reações automáticas e passa a operar com maior lucidez. Diante disso, talvez a pergunta inicial necessite ser reformulada. Em vez de questionar por que algumas pessoas despertam, enquanto outras não, torna-se mais relevante perguntar: o que acontece internamente quando a consciência começa a se expandir? E, sobretudo, como sustentar esse processo com maturidade, sem ilusões, sem fuga, sem distorções? Porque, no fim, o despertar não pertence a um grupo específico. Ele não é exclusivo, nem seletivo. Ele está disponível como possibilidade humana. Entretanto, essa possibilidade exige algo que nem todos estão dispostos a oferecer. Presença, coragem, responsabilidade e disposição para enxergar além das próprias construções mentais. O início desse caminho não depende de grandes eventos. Ele começa de forma simples, quase imperceptível. Surge como uma pergunta que, quando levada a sério, tem o poder de atravessar todas as estruturas construídas ao longo da vida. Quem eu sou, além de tudo aquilo que aprendi a acreditar? Quando essa pergunta deixa de ser apenas um pensamento passageiro e se torna uma investigação real, o movimento da consciência se inicia e, a partir desse ponto, já não é possível retornar completamente ao estado anterior, pois a percepção se expande. E uma vez que a consciência começa a ver, mesmo que de forma gradual, a realidade nunca mais será exatamente a mesma. Paz e luz a todos.